Eu me chamo Janilda Falcão Bastos, mas os amigos carinhosamente me chamam de Dona Jane. Eu moro aqui em Recife, faço parte do agrupamento de Recife, aqui no Nordeste. Eu conheci a Fé Bahá'í em 2001, quando eu vim morar num prédio nesse endereço que eu estou atualmente. E nessa ocasião, uma família que, assim, nós não tínhamos muita aproximação, porque éramos recém-chegados, mas ela gentilmente convidou a todos aqui no prédio para uma reunião de oração, inclusive a mim. E eu fui e estou até hoje participando deste grupo de oração, participando dos momentos da Fé Bahá'í aqui no estado de Pernambuco. Porque uns anos depois, eu me tornei Bahá'í. Quando eu escutei as orações eram, inclusive, os participantes poderiam, de outros credos, poderiam fazer suas próprias orações. Não era o grupo de oração, nesse momento, não se restringiu apenas às orações barrais, ficou aberto para todos. E nós, outros de outras religiões, estávamos assim, muito atentas, eu principalmente, para escutar aquelas orações que, para nós, eram novas, era um momento muito novo. E quando eu escutei, talvez a terceira oração que foi lida, eu fiquei assim muito. Eu, por mim, teria parado ali naquele momento e nós teríamos analisado o que significava para cada um de nós, que foi aquela oração, porque para mim foi um momento muito especial. Eu me recordo que foi uma oração de cura. E numa das estrofes da oração, Bahá'u'lláh dizia que o meu amor por ti, meu companheiro. Essa frase me fez uma emoção na alma muito grande, porque, via de regra, a gente escuta dizer o amor de Deus por mim, meu companheiro. Mas naquela hora era o inverso, era a figura humana que estava dizendo que o amor dele por Deus é que era a cura dele. Eu fiquei muito atenta ao resto das orações, depois tive a curiosidade de perguntar quem era Bahá'u'lláh. E quem era Abdul-Bahá? Eu não sabia nem pronunciar esses nomes, porque eu estava escutando eles pela primeira vez. E a dona da casa, a dona Farideh, me explicou quem foi Bahá'u'lláh e quem foi Abdul-Bahá. Mas ela não me falou da vida deles, ela me falou de como as orações escritas por um ou por outro eram um pouco diferentes na sua maneira de escrita. Na semana seguinte, ela nos convidou a todos para a nova reunião de oração em casa dela. E eu fiquei sempre indo com outras pessoas, amigas aqui do prédio onde eu moro ainda hoje. Só que, passado algum tempo relativamente grande, eu não tinha a menor noção, porque eu vinha de um credo cristão, onde você pertencia àquele credo, geralmente desde pequenininho. Você era batizado, a sua família levava você e você era batizado naquela religião, que a sua família geralmente adotava. E eu fiquei assim um tanto curiosa de saber como é que as pessoas se tornavam barrais. Se era simplesmente porque gostava de participar
de toda a agenda dos Bahais, porque tinha os dias, as datas sagradas, tinha as festas comemorativas, tinha algumas festas em que iam apenas os Bahais. Uma coisa que ficou muito clara é que só os Bahais contribuíam, nem nós outros poderíamos, por gentileza, não sei, levar um prato para participar, porque tem a parte social, mas a exclusividade da vida dos Bahais, a contribuição aos fundos. E aí eu quis saber um pouquinho mais. Daí, Sarra, que é filha de Dona Farideh, disse: a senhora quer começar a estudar os livros do Instituto? Eu não tinha a menor ideia do que era o Instituto. Então, ela me explicou e nós estávamos estudando, talvez já cerca de 1 hora ou mais ou menos, quando entrou uma pessoa do prédio, uma vizinha, olhou para mim e disse: você é Bahá'í? Portanto, surpresa. E eu, com toda tranquilidade, virei para ela e disse: só. A declaração para me tornar Bahá'í foi assim, muito espontânea. Já fazia alguns anos que eu conhecia a fé Bahá'í. E foi nesse momento que eu fiquei sabendo que para você se tornar Bahá'í, você tem que querer, a primeira coisa. Nenhuma pessoa nunca perguntou se eu queria ser Bahá'í ou se eu gostava da fé Bahá'í. Você é totalmente livre nas suas decisões. É o seu encontro com Deus e com Bahá'u'lláh. E eu não sabia que bastava assinar apenas um cartão dizendo você que queria ser um Bahá'í, é como sua inscrição, até porque isso serve também como uma estatística para que no conjunto mundial se saiba quantos Baha'is existem nos continentes. Só que isso já tinha se passado alguns anos. Eu conheci a fé Bahá'í em 2001, e já fazia em torno de 8 anos, mais ou menos, que depois é que eu me tornei Bahá'í. Mas para mim era uma coisa tão espontânea, tão natural participar de tudo e falar da fé Bahá'í. E um dia eu cheguei muito preocupada, porque eu estava lendo um livro emprestado por uma Bahá'í, Nova Era, e no hospital onde meu filho estava operado, e uma pessoa se interessou. E eu fui explicar o que era a fé Bahá'í. E voltei para casa, quando eu saí do hospital, eu voltei para casa dessa senhora, Dona Farideh, muito preocupada, porque eu não sabia se eu poderia falar da fé Bahá'í. Eu ainda não tinha me tornado uma Bahá'í, e eu tinha algum receio de que eu tivesse dito alguma coisa que não fosse coerente com toda a postura dos Baha'ís. Aí Dona Farideh me disse: não, Dona Jane, não se preocupe, você só levou alguma coisa Bahá'u'lláh conserta. E então eu já tinha, assim, digamos, lá no meu íntimo, esse desejo de atividade junto com os Baha'ís. Foi quando a menina perguntou se eu era Bahá'í, eu disse espontaneamente que era. E eu me demorei a me tornar Bahá'í, primeiro por o desconhecimento de qual era o processo. Segundo, porque eu vinha de uma família tradicionalmente muito católica e fervorosa, aquela família que pratica o que a religião pede na sua escolha de vida para a sua melhora espiritual. E ainda tinha outro fato: sendo eu a mais velha, eu sempre fui um pouco referência para os meus irmãos menores. E eu não queria tomar uma decisão definitiva sem que dentro de mim a convicção fosse total. Mas depois eu achei tudo tão simples, tão fácil de eu me tornar Bahá'í, porque um dos conceitos na fé Bahá'í é que a revelação das religiões, elas são
elas vêm em etapas que Deus determina para a humanidade. Então, não tinha por que eu ter dúvida que nessa época atual, Deus, por sua imensa misericórdia, mandou para nós um novo mensageiro. Jesus não seria diminuído em nenhum momento, nem os demais antecessores a Jesus. Muito ao contrário, isso se tornava um elo entre esses mensageiros de Deus. Aí teve também uma explicação muito clara. É que quando a gente começa a estudar, a gente vem do primário e vai... No primário era no meu tempo, isso no ensino fundamental, e você vai crescendo para o ensino médio até indo para a universidade. Então era uma coisa lógica que cada mensageiro viesse num período desse, como a gente estudava. Não tinha para mim nenhuma dúvida. Daí eu me tornei Bahá'í. E eu sinto uma felicidade muito grande, porque em nada diminuiu o meu amor pelo cristianismo ou por outras religiões que, através da fé Bahá'í, eu vim conhecer. Porque o objetivo da fé Bahá'í é a unidade entre os povos, entre as nações, é a unidade no mundo. Então, a gente teve a oportunidade de conhecer outras religiões. E isso foi muito, muito enriquecedor, para, não só como pessoa, como cultura, mas principalmente porque cada um que Deus escolhe como no grande sol tem o seu raio para caminhar até Deus. Então, se os descendentes de matrizes africanas, por já terem uma cultura muito mais antiga até do que a cristã, tem a sua maneira de manifestar esse amor por Deus, é para nós outros todos enriquecedor conhecer como é que isso acontece. Do mesmo jeito que os índios, na descoberta do Brasil, eles adoravam Deus chamando ele de Tupã, porque era essa maneira que eles sabiam. Então, eu acho que, para mim, como pessoa, me realizou completamente quando eu conheci a fé Bahá'í. Principalmente porque era meu pacto com Deus. Nenhuma pessoa me induziu. Era minha opção. Era o meu compromisso com Ele. Através desse mensageiro, eu comecei com os inscritos a conhecer mais. E por uma bondade infinita de Deus, eu tive a chance de ir a Israel e fui até Haifa, onde está o Centro Mundial da Fé Bahá'í. E eu fiquei cada vez mais encantada. Mas recordo que quando eu subi aquelas montanhas cheias de pedrinhas, tudo parecia milimetricamente cortada. Tudo feito pelo amor dos Bahá'ís. Os imensos jardins não tinha uma folha fora do lugar. Aí você pode perguntar, mas o que, que tem a ver isso? Mas isso tem a ver muito, porque isso daí é o amor dos Bahá'ís a todos os peregrinos do mundo que chegam para conhecer mais de perto todo o Centro Mundial da Fé Bahá'í. E eu me lembro que eu, ao passar por acima daquelas pedrinhas, eu pensei, por aqui passou o mensageiro de Deus. Então, eu não sou nem digna de passar. Foi um momento muito especial para mim. Então, eu disse assim a Bahá'u'lláh: tudo aquilo que não for digno em mim de transitar por essas pedrinhas, por esse lugar, fica na misericórdia de Deus, para que eu possa chegar até o santuário onde ele estava enterrado.
foi um momento assim, eu acho que na minha vida, eu diria o mais importante. Porque uma coisa é você escutar, você avaliar, você formar uma ideia. Outra coisa é a realidade sua com aquele momento. Era o seu próprio encontro com toda parte onde o mensageiro passou, todos os lugares e onde ele deixou seus ensinamentos, onde a gente também presenciou em Aca parte do seu grande sofrimento físico, mas ele fiel ao seu amor por Deus. Então, a fé Bahá'í só congrega, só lhe ajuda a você se tornar melhor, só lhe ajuda a distinguir que o mundo foi criado por Deus, mas para você voltar para Ele, não você se encantar com o que tem aqui. Aqui a gente se encanta, mas para engrandecer a alma, para entregar a Deus. Eu sou muito, muito agradecida.